dia a todos, sejam bem-vindos novamente aqui aos nossos estudos da AME Planalto. Meu nome é Felipe Cunha, né? E hoje a gente vai fazer um estudo, né? Mais um bate-papo aqui a respeito das necessidades espirituais dos idosos. Nós estamos no segundo fim de semana do mês de outubro e os nossos estudos dos segundos fins de semana são sempre relacionados a temas de espiritualidade e medicina, né? Onde a gente tenta fazer essas correlações. Além de mim, nosso estudo das segundas fins de semana também é conduzido pela Márcia e pela Suzeli. Antes de começar os nossos bate-papos, a gente sempre faz as sugestões de leitura, né? Essas sugestões são também para evidenciar o que a gente usa aqui de fonte, né? Para as nossas conversas, né? Então, como a gente sempre fala, né? Os primeiros 5 livros do Espiritismo são a nossa base, né? Para a nossa conversa. Então, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese, né? Além disso, nós da AME, nós temos um carinho muito especial pelas obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, que se chama normalmente de Vida no Mundo Espiritual. Então, são 13 obras em que André Luiz fala sobre temas do mundo espiritual, muitos temas médicos, então muito importante para a gente. Além disso, as obras de Emmanuel, todas elas que foram psicografadas por Chico Xavier, são também muito utilizadas pela gente. As obras complementares de Divaldo, Ivone Pereira, Joana de Ângeles são muito importantes. E mais especificamente aqui para o nosso estudo, esse livrinho aqui, que é o Saúde Integral, que é um livro que foi editado pela AME Brasil. E a gente o nosso bate-papo hoje é sobre o capítulo com o mesmo nome, né? As necessidades espirituais dos idosos. Bom, para começar, a gente vai recorrer aí a nossa base fundamental de tudo, né? A Bíblia, né? E lá no Salmo 71, no versículo 18, tem a seguinte passagem: Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. A gente percebe nessa passagem que, ao longo da nossa história, né, ao longo da evolução da humanidade, a velhice, ela sempre teve a terceira idade sempre teve esse papel dúbio, né, essa representação dúbia. De um lado, a gente tem aquela imagem do idoso, da pessoa de terceira idade, que traz a sabedoria, que traz o conhecimento, especialmente nas culturas orientais. Então, é aquele por meio do qual nós procuramos conselhos, nós procuramos o carinho, o afeto, né, por uma pessoa que já viveu já passou por uma série de experiências. Ao mesmo tempo em que ele traz uma imagem pessoal, e isso um pouco também voltado para as culturas ocidentais, de abandono, de tristeza, de sofrimento, de sensação de estar sozinho, né, na jornada. O fim da jornada, então, traz um quê de melancolia, né? Então, a gente trabalha, quando se conversa a respeito da terceira idade, com esses dois parâmetros, né? Como uma dualidade na terceira idade. Tá? E é um tema que, a cada dia, torna-se mais relevante no nosso dia a dia. Só para conversar um pouquinho a respeito de alguns números, hoje no nosso orbe, no nosso planeta Terra, nós somos 7,2 bilhões de seres humanos encarnados. Nós que estudamos o Espiritismo, que temos um conhecimento um pouquinho maior, a gente sabe que esse número é 1/3 do número de desencarnados, né? Então, nós temos aproximadamente aí 28, 29 bilhões de espíritos cercando o nosso orbe. Nesse momento, no ano de 2020, nós temos 1 bilhão de pessoas acima dos 60 anos de idade, né? Convivendo ao mesmo tempo. Nós sabemos também que até o ano de 2050, isso é uma projeção que foi feita em 2015, os idosos eles vão ser mais numerosos do que a população de jovens até os 15 anos de idade, né? Então, eles vão crescer muito em número, né? No ano atual,
a quantidade de idosos já é maior do que as crianças até os 5 anos de idade. Por que disso? O que está acontecendo? Vários fatores influenciam nesse aumento do número de idosos. O principal deles, e o mais flagrante, é também o aumento da expectativa de vida. A expectativa de vida, ela aumentou, baseado também, né, e consequentemente, a nossa evolução como planeta, como orbe, né? Nós temos mais acesso à água potável, por exemplo, a nossa alimentação é preparada, né? Então, várias pessoas do mundo agora há melhor condições de vida do ponto de vista material. A evolução da medicina, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, foi exponencial, isso propiciou um aumento da qualidade de vida, né? Então da expectativa de vida também, né? Melhora das medicações, melhor compreensão das patologias, psicopatologias, etc., né? Além disso, a gente tem um fenômeno muito interessante, esse é um fenômeno global de urbanização dos centros, dos países, né? Então a gente passa de um meio eminentemente rural a viver na cidade. Consequentemente a isso, a gente também tem uma diminuição do número de filhos por casal, né? A gente sabe que nos centros urbanos, atualmente, a média de filhos por casal é de 2 até 1,5, né? Sendo que no meio urbano, perdão, no meio rural, a média ia de 4 a 5 filhos. A gente tem essas experiências na nossa vivência, né? Nossos avós aí que têm uma série de irmãos e primos, etc. E nos meios atuais a gente tem 1 ou 2 filhos, na maioria das vezes, né? Então, nós temos um aumento da expectativa de vida, que hoje no Brasil está por volta dos 73 anos de idade, e nós temos menos crianças. Então, nós, a cada dia, temos uma população cada vez mais idosa, com uma série de implicações do ponto de vista social e econômico também. A gente não pode se desvencilhar. Então, quando a gente alcança a idade dos 60 anos, idade na qual a OMS considera a gente como idoso, né, ou seja, adentrando a terceira idade, é nesse momento em que a gente se percebe, e entre aspas, né, como se caísse a ficha, né, de que a nossa expectativa dali para frente é de viver por volta de mais 20, 19 anos no caso dos homens, né? No caso das mulheres, 22 ou 24 anos. Tá? E as mulheres têm uma expectativa de vida maior globalmente, em função de menos exposição a riscos, a mortes por causas externas, doenças cardiovasculares, enfim, não vou entrar nesse tema. Mas, de qualquer forma, é a partir dos 60 anos em que a gente, pela primeira vez, entra e encara de face a face a nossa própria finitude dentro dessa encarnação. Além disso, a partir dos 60 anos de idade, a gente percebe que estatisticamente, 40% das pessoas vão conviver com pelo menos 3 doenças crônicas, sendo que as duas principais são hipertensão e osteoporose. Tá? Então, não só você está convivendo com face a face, com uma possível finitude, né? Com o fim da sua existência, com o fim da sua encarnação, né? Falando do ponto de vista totalmente material, mas também você está convivendo com uma sensação e com uma possibilidade de falta de doença, possivelmente até uma queda da qualidade de vida em função de doenças crônicas. Então é nesse momento em que a gente se questiona, né? Qual é o tom que a gente pretende dar à nossa velhice, né? Nós que ainda não alcançamos a terceira idade, nós estamos na fase do plantio, né? Aquele velho ditado muito bonito e muito importante que a gente tem. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, né? O tom que nós vamos dar na nossa terceira idade, a nossa velhice, ele foi dado na primeira infância, nos nossos primeiros passos, na adolescência, numa série de opções e numa série de decisões que nós tomamos na vida adulta e que nós vamos colher esses frutos na terceira idade. Então, falar de terceira idade, falar de fase idosa, é também falar de exame de autoconsciência, que pode muitas vezes ser positivo, olharmos para trás e vermos aí uma série de atitudes positivas que tomamos com orgulho, ou também uma série de arrependimentos,
né, de atitudes que temos, ou como é o normal, um misto de coisas positivas que fizemos, de arrependimentos que nós também tivemos. Emmanuel faz um comentário muito relevante, muito bonito a respeito disso, quando ele comenta a passagem de Jesus, em Mateus, no capítulo 24, versículo 20, no livro Vinha de Luz. A passagem é: "E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado." Emmanuel comenta: "Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E naturalmente o servidor descuidado que deixou para o sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus quando." Tem muita coisa bonita aqui nessa passagem de Emmanuel que eu gostaria de citar e chamar atenção para a nossa conversa, para o nosso bate-papo. Olha que bonito que Emmanuel ele compara as fases da nossa vida às estações do ano. Isso eu achei muito bacana, muito bonito. A mocidade é a primavera, o verão é a juventude, né? O adulto jovem, o outono é o período da reflexão e o inverno é a velhice, aquela fase de reflexão, de acolhimento, né? de percepção do que passou, né? E outra coisa bastante relevante que ele coloca aqui na sua passagem é que, e isso eu deveria ter sublinhado e não sublinhei aqui, não é o fim da vida. Veja que, se a gente encara a terceira idade de um ponto de vista totalmente material, parece, né, que é o fim da vida, que as coisas estão acabando e que não há mais tempo de nada, mas não. Nós sabemos que nós temos esse conhecimento espiritual, que aquilo ali é só mais uma fase das inúmeros ciclos de encarnação e desencarnação que nós estamos encarando, né. Então, o que o Emmanuel faz, na verdade, é um convite para que a gente não estenda essa jornada, esse ciclo, né, demasiado, acumulando dívidas e problemas, e vamos tratar lá na primavera, lá no verão, enquanto a gente tem força, disponibilidade, para cuidar desse inverno que vai chegar, para que a gente não olhe para trás com arrependimento, que a gente não olhe para trás com oportunidades que passaram, por coisas que a gente deveria ter feito e não cuidou, especialmente do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual. Então faremos na segunda-feira o nosso trabalho e não vamos deixar para o sábado, né? Porque essa tarefa ela vai ser sempre recapitulada. A tarefa que nós interrompemos e nós deixamos aqui para trás, no fim da nossa encarnação, ela vai ser retomada. E Emmanuel coloca assim: sabe Deus quando? É Deus que guia, né? É Deus que nos orienta, é Deus que está no leme desse barco, né? Tem uma autora chamada Bronnie Ware, que ela é uma profissional de saúde australiana, e durante a sua carreira profissional, ela trabalhou com pacientes terminais, a grande maioria deles, pacientes já idosos, mas também ela trabalhou com pacientes adultos, pacientes jovens, né? E ela escreveu, ela era uma palestrante motivacional, uma pessoa altamente espiritualizada, né, dá uma série de palestras e ela é autora de vários livros, né. O principal livro dela, o que a deixou mais famoso, é um livro em que ela cita os 5 principais motivos de arrependimento dos pacientes terminais, né. Então ela convivendo com esses pacientes, ela ia conversando e conhecendo a história de vida de cada um deles e conseguiu listar quais eram os 5 arrependimentos que essas pessoas tinham na vida, né, em ordem de frequência. Em primeiro lugar, ela viu que a maioria deles dizia: "Eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim, e não a vida que os outros esperavam de mim." É tão interessante isso, que a gente aqui inserido numa sociedade que cria uma série de expectativas para a gente tem muitas vezes, a preocupação de estar atendendo aos ditames dessa sociedade e negligenciando um pouco o nosso autocuidado, o nosso autocarinho, né.
e a gente acaba passando a vida tentando eh, resistir ou criar, responder algumas expectativas que se criam a respeito da gente, negligenciando muitas vezes a nossa própria saúde mental. Em segundo lugar, eles dizem que eu gostaria de não ter trabalhado tanto. E aqui ela coloca no livro que era muito relacionado aos pacientes do sexo masculino, né? Naquela época, quando ela escreveu, existia ainda essa questão do masculino provedor e etc, né. Então, o grande arrependimento dessas pessoas que não queriam ter trabalhado tanto, era correlacionado à convivência familiar e convivência com as pessoas próximas, eles gostariam de ter convivido mais com a família. Eu gostaria de ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos, em terceiro lugar, também correlacionando isso ao nosso autocuidado, ao nosso autoconhecimento, ao autocarinho que a gente, negligencia tanto na vida. Em quarto lugar, eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Essas milhões de criaturas que passam na nossa existência, que deixam as suas pegadas, que deixam as suas marcas, como dizia Chaplin, né? Cada um que vai deixa um pedacinho de si e leva um pedacinho da gente. E a gente acaba que perde o contato com essas pessoas por priorizar outras coisas na nossas vidas. Coisas normalmente como trabalho, alguns hobbies, enfim, mas acaba perdendo contato com aquelas pessoas que têm algum carinho com a gente. E em último lugar, em quinto lugar, na verdade, eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Eu gostaria de chamar a atenção aqui que essas 5 principais causas de arrependimento na na dos pacientes terminais, todos eles estão relacionados do ponto de vista espiritual, do ponto de vista psicológico. Nenhum deles aqui se arrependeu de não ter comprado um carro mais caro, de não ter morado num apartamento maior, de não ter comprado uma casa na praia. Todos eles estão arrependidos, entre aspas, né? Gostariam de ter experienciado mais contato pessoal, mais contato íntimo, mais carinho, mais vida no lar, ah, mais contato com os amigos, né? Como eu falei. Então, hoje a gente tem um conceito, falando especificamente da população de terceira idade, que é um conceito que nós chamamos de envelhecimento ativo. Esse conceito ele foi inicialmente introduzido por uma série de autores e depois compilado pela OMS, né, para criar esse conceito mais amplo de envelhecimento ativo, que é muito diferente do conceito antigo que a gente tinha de envelhecimento saudável. Veja que envelhecimento ativo ele é pautado em 3 pilares fundamentais, que é o pilar da participação, da saúde e da segurança, né? E o que significa, primeiro, envelhecimento saudável, o nosso conhecimento antigo, né? Envelhecimento saudável ele estava muito relacionado a alcançar a terceira idade com um trabalho de prevenção de doenças, então um trabalho que começava ali na infância, na adolescência, adotando-se hábitos saudáveis de vida, etc., né? Atitudes positivas e tudo mais, até que a gente alcançasse a fase da terceira idade com o mínimo de patologias possíveis e essas patologias sendo tratadas de forma adequada, com otimização da medicação, enfim, né? Um tratamento, um envelhecimento voltado para doença, basicamente, né? Estudando-se, a gente viu que quando a gente não insere o contexto biopsicossocial do paciente nesse conceito de envelhecimento saudável, a gente perde um parâmetro muito importante, que é o psiquismo e a espiritualidade desse paciente. Então, criou-se esse conceito maior, que é o envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo, além do controle de doenças, de patologias, etc., ele também inclui o conceito, por exemplo, de autonomia. Essa pessoa da terceira idade, nós queremos que ela também seja autônoma nas suas atitudes, que ela tenha a capacidade de decidir por si só e seja um membro ativo e participante da sociedade. Aquele idoso que está inserido em grupos, quaisquer que eles sejam, né? Grupos, por exemplo, de políticos ou grupos de participação religiosa, enfim, mas que ele seja um membro ativo da sociedade. Então, a gente não vai agora mais encarar o idoso como
aquele conceito antigo de apêndice da família ou apêndice da sociedade, aquele conceito antigo da criatura passiva que merece cuidado. Não, ele é um conceito em que ele gera também autocuidado, participação autônoma e ativa do idoso. Além disso, o conceito de independência, que é um pouquinho mais, é um pouquinho diferente do conceito de autonomia, e que inclui inclusive conceitos bastante simples de mobilidade, por exemplo, né? A capacidade que o idoso tem de, por exemplo, viajar, ter a mobilidade própria, que envolve uma possibilidade de andar de carro, por exemplo, o transporte público, um conceito bastante amplo e social também. E aí sim, agrupando todas essas questões, a gente vai ter uma melhora da qualidade de vida, né, de modo geral, quando alcançamos a terceira idade. Infelizmente, a gente está inserido numa sociedade, numa fase evolutiva em que os índices de violência são muito altos, a violência com o idoso, ela acontece, ela é real, né? O abandono, que é uma forma de violência também. Então, o conceito de segurança é um dos tripés do envelhecimento ativo, tá? Então, a gente tem que estar inserido numa sociedade em que ela consiga promover a segurança e o não abandono desse idoso, né? Da pessoa da terceira idade. E aí a gente entra também num conceito um pouco mais amplo, que lá atrás eu conversei a respeito do aumento da expectativa de vida. Quando a gente fala de expectativa de vida, a gente está falando de um número. Vou viver, em média, até o ano tal. Aqui no Brasil, 73, por exemplo, né? Vou viver, provavelmente, até os 73 anos. Agora, a gente tem um outro conceito que é a expectativa de vida saudável. Até que idade eu vou viver saudável, autônomo, independente? Então, o objetivo nosso é aumentar a expectativa de vida saudável. Para isso, a gente precisa promover saúde e não prevenir doenças apenas. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda esse conceito de envelhecimento ativo. E como eu falei, o conceito e a introdução do conceito biopsicossocial desse idoso, dessa pessoa de terceira idade, é muito importante, né? A gente sabe que na terceira idade a gente passa por uma série de questões que são próprias, né? Na terceira idade a gente olha para trás e vê uma vida, toda uma vida que passou, a gente é requisitado por uma série de demandas. Em alguns pontos, o nosso condicionamento físico já não permite determinadas coisas, mas tem um ponto que chama bastante atenção, que é o luto, né? O luto na terceira idade, ele toma um colorido bastante especial, um colorido bastante diferente. Na verdade, o luto, em cada fase da nossa jornada encarnado, ele tem uma determinada característica. O luto ele é vivenciado diferente na criança, no jovem, no adulto e no idoso. O que a torna bastante diferente no idoso está muito relacionado também com a frequência com que ele ocorre. Na terceira idade, a gente, infelizmente, vai experienciar uma série de coisas, uma série de pessoas que vão próximas a nós, que vão desencarnar, né? E a gente percebe hoje na nossa sociedade que existe uma negação da morte muito intensa, né? A gente nega, a morte hoje ainda é um tabu. Estranho porque é a única coisa que a gente tem certeza, né? Da morte. Então a gente tem uma dificuldade de conversar sobre isso. E o que a gente percebe? Negar a morte, esse parâmetro que a gente criou na sociedade, esse tabu tão forte, é uma das formas de rejeitar a velhice. Como assim? A gente percebe alguns jovens, alguns adultos, fazendo de tudo para não envelhecer, né? Então, atividade física absurda, exagerada, uma série de procedimentos estéticos, aproveitar a vida ao máximo e etc. Isso tudo reflete, do ponto de vista subconsciente, até coletivo, o medo da morte, né? Como a gente criou essa questão do tabu, a gente também tem medo de encarar e conversar sobre morte, conversar sobre o arrependimento e etc, né? Então a gente começa a rejeitar a velhice, ter medo da velhice, porque velhice no nosso subconsciente coletivo
é sinônimo de morte, né? Então, rejeitar a velhice também, muitas vezes, é não tratar de forma adequada uma fase natural da nossa vida. E quando a gente experiencia o luto, a gente tem que entender que o luto, primeiro, ele é um processo natural, né? Um processo amplo que está relacionado à perda de vínculo, na verdade. Aqui no nosso bate-papo, eu vou falar a respeito da morte, propriamente dita, né? Mas o luto, ele é um conceito muito amplo, muito relacionado à frustração, né? A gente experiencia o luto, por exemplo, em várias situações da vida, e a gente passa pelas fases do luto que a gente conhece, quando, por exemplo, um pai percebe que o filho não vai seguir sua carreira e aquele conceito de filho que ele tinha na cabeça morre, e muitas vezes o pai passa pelas fases do luto, né? Então, o luto é um conceito amplo, né? Mas que aqui a gente vai falar sobre a morte, né? A morte de entes queridos, de pessoas, de amigos, e que pode gerar sentimentos mais variados, né? No idoso, a gente vai estar falando de tristeza, solidão, depressão, saudade, que é muitas vezes relatado como uma sensação de vazio, de perda, um buraco que se abre na alma, algumas vezes se diz assim, né? E a viuvez. A viuvez na terceira idade, ele é um ponto muito sensível, né? Porque lá na terceira idade, quando o seu companheiro de tantos anos, ou a companheira de tantos anos se vai, e você sente aquele vazio, aquela perda de uma forma muito importante. Era a pessoa que compartilhou com você momentos felizes, momentos tristes, né? E a gente sabe que o nosso companheiro de jornada aí, conhece a gente melhor do que a gente mesmo se conhece. E do dia para a noite essa pessoa simplesmente vai, né? Então o luto, ele é um processo natural relacionado a essa perda do vínculo afetivo, mas que ele pode tornar-se patológico. Ele pode tornar-se patológico quando ele começa a perdurar por muito tempo e ele ganha um contexto exagerado, hiperlativo, né? A gente sabe também que quando o idoso está inserido num contexto social negativo, ele tem a maior dificuldade de se lidar com o luto. O que é o contexto social negativo? É o idoso que já é negligenciado de alguma forma, que não é independente, que não é autônomo, que vive muitas vezes num contexto financeiro ruim, numa região insegura, e etc. Então ele lida pior de forma com o luto, lida pior com o próprio luto, né? Então aí a gente entra no papel tão importante da família, né? Em se lidar com o luto na terceira idade. Não só da família, mas com todas aquelas pessoas próximas, né? Como eu falei, o luto na terceira idade ele tem umas características diferentes. E muitas vezes a grande dificuldade do idoso é em elaborar o luto de uma forma comunicativa. Vai ter essa dificuldade de comunicação, de expressar os sentimentos por uma série de fatores. Os nossos idosos hoje são idosos que nasceram ali na década de 50, 60, né? Então havia-se um preconceito muito grande em que, naquela época, naquele contexto, expressar os próprios sentimentos era muitas vezes visto como sinal de fraqueza por todos, né? Pela sociedade de modo geral. Então eles nunca foram, entre aspas, ensinados a se expressar. E não é na terceira idade, experienciando o luto, que eles vão conseguir isso muitas vezes, né? Então, o processo de elaboração do luto, nós como família, como amigos, passa pelo pilar da escutativa, né? O que é escutativa? Qual que é a diferença de escutativa, o que hoje chama-se, na verdade, de escuta empática, da escuta normal? A escuta normal dá uma sensação de passividade, em que você está ali, sentado, escutando a pessoa falar, e a escuta empática tem a ver com ouvir, mas sentir também. Colocar-se no lugar do outro e sentir o que ele sente, com empatia, né? Muitas vezes, a escuta ativa, quando o idoso não consegue elaborar aquilo ali, não consegue elaborar aqueles sentimentos, né, relacionados ao luto, muitas vezes é você ali sentar e perguntar como é que foi o dia, o que que ele passou por hoje, o que que ele pensa. Entra naquela questão da repetição, da fala, né, etc., mas com muita paciência,
a gente consegue aos poucos fazer com que ele vá elaborando a questão do luto, né? E o papel da família aqui é fundamental. Outro ponto muito importante quando a gente, perdão, outro ponto muito importante quando a gente chega nessa questão, quando a gente está falando da terceira idade, são os temores próprios. Mesmo que a gente não esteja passando por um luto específico, um luto muito forte, a gente tem o temor da nossa própria finitude, o temor da nossa própria solidão, o medo que nós temos de ser abandonados, aquela preocupação em que em tornar-se um estorvo da família, dependendo-se financeiramente, dependendo socialmente da família, a viuvez que eu já comentei, alguns lutos e algumas perdas que foram mal elaborados. E a gente se enxerga no fim da vida com uma coisa que eu tomei uma licença aqui para chamar de estresse espiritual, correlacionando ao estresse mental que a gente passa. Por mais que a gente tenha elaborado aí na nossa juventude, na nossa fase inicial, um conceito religioso importante, fui um membro ativo da minha religião, acredito em Deus e etc., a gente se vê no final da vida com medo. Será que aquilo ali realmente, o que eu acredito, vai acontecer mesmo? Existe mesmo esse tal de céu? Existe mesmo o tal de inferno em algumas religiões, né? Então, o conceito de fé, o medo da morte, ele faz também pôr a sua fé em prova, né? A palavra fé, ela vem do latim, que significa, do latim fides, né? Que significa confiança, crença, promessa, juramento. Eu coloquei isso aqui porque a palavra fé não significa certeza, ela significa confiança. Olha que interessante, né? Então, é tão interessante isso, é tão bonito, e aí a gente traz à luz do nosso querido, nossa pérola, nossa preciosidade, o Consolador prometido. É tão legal isso porque o Espiritismo, ele não fala de fé, ele fala de um conceito que é a fé raciocinada. O raciocínio que a gente coloca nessa fé é como se fosse um lastro, uma âncora, que faz a gente ter essa confiança que, em algumas pessoas, a gente percebe que muitas vezes é inabalável, né? Uma fé no porvir, uma certeza de que Jesus e Deus está no leme da nossa vida, que nada acontece por acaso, que eu vou rever aquela pessoa querida que está me esperando lá, que me deu notícias, que escreveu uma carta, ou que não escreveu para mim pessoalmente, mas eu já vi tantos casos, eu tenho essa certeza convicta, né? Isso é muito bonito, sem querer menosprezar nenhuma das outras religiões, mas o Consolador prometido, ele faz esse lastro com a gente. E Emmanuel faz esse comentário no livro O Consolador, né? Muito convenientemente, né? Esse é um livro muito interessante, eu recomendo a leitura para todo mundo, junto com o Pensamento e Vida, que a gente sempre fala, né? É um compilado de perguntas que se fez a Emmanuel, né, em que Chico Xavier fez essa psicografia para a gente, e na questão 365 é o seguinte questionamento: será a fé acreditar sem raciocínio? Acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio. Acreditar, então, é uma dualidade entre sentir e raciocinar, para que a alma edifique a fé em si mesma. Admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios. Mas também intervir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Então, a cada dia que passa, a gente entende, compreende melhor qual que é a função da espiritualidade no tratamento, de modo geral, né? A cada dia que passa, a gente entende que esse fator espiritual é um fator ah,
removedor de montanhas, vamos colocar assim, um traçador de caminhos. Do ponto de vista médico, a nosso maior banco de dados hoje, que correlaciona artigos científicos, mundialmente, está aqui nesse site chamado pubmed.gov. É por aqui que os médicos estudam, né? Vamos colocar assim. E fazendo uma pesquisa bastante rápida, eu coloquei esses dois termos aqui, elderly e spirituality, então espiritualidade e velhice, né? De uma forma bastante simples. Ele vai me dar ali 7.092 resultados. Vou falar novamente, é uma pesquisa que eu fiz rápida e simples. Eu poderia ter elaborado melhor essa pesquisa e ter obtido muito mais resultados. Mas olha que interessante, quando a gente faz uma pesquisa lá no PubMed, ele coloca para a gente a frequência de publicação de artigos baseados nesses parâmetros que eu coloquei aqui de pesquisa. Então a gente percebe, lá na década de 60, praticamente não era publicado nada que correlacionava velhice e espiritualidade. A partir da década de 80 e 70, a gente vai ter um boom de publicações, alcançando o pico aqui por volta de 2019, 2018, né? Então, o interesse científico correlacionando espiritualidade e velhice vem aumentando progressivamente ao longo das últimas décadas. Deixa eu só citar por que em 2020 caiu pela pandemia, a gente sabe, né? Infelizmente, a gente diminuiu um pouco as publicações de modo geral e o pessoal meio científico está focando mais na questão da pandemia. Então, a pandemia afeta até as publicações científicas, né? Mas a gente espera aí provavelmente uma retomada aí nos próximos anos. E eu citei aqui um artigo muito interessante que foi uma revisão sistemática, né? Revisão sistemática é o que hoje a gente tem de mais profundo de resposta científica, né? O que a gente tem de mais relevante em termos de nível de evidência, né? E lá no departamento de psicologia da Universidade de François, esses autores, Agli, Bailey e Fernandes, eles fizeram uma revisão sistemática que correlacionava uma série de trabalhos de pacientes idosos com demência, né? E eles queriam ver, a dúvida levantada pelo trabalho era se existia alguma relação entre espiritualidade e demência. Sim, existia, né? Eles conseguiram perceber que o paciente que expressava religiosidade e espiritualidade apresentava um déficit cognitivo, ou seja, uma piora da demência, menor do que os que não apresentavam, estatisticamente falando. E eles sabiam lidar com a doença de modo mais saudável, de modo melhor, e, consequentemente, expressavam melhor qualidade de vida. Então, aqui do ponto de vista científico, a gente percebe que a expressão da fé, a expressão da espiritualidade na terceira idade é um fator extremamente importante e relevante para a melhora da qualidade de vida, até do ponto de vista patológico, né? Então, hoje, a gente tem esse conceito bem profundo, bem amplo, importante, de atenção à dimensão espiritual que a gente vai dar para essa pessoa, do ponto de vista médico, a atenção que a gente vai dar para o nosso paciente, né? A atenção para essa dimensão espiritual e a relevância disso para o paciente faz com que a gente tenha uma regulação do ponto de vista emocional muito melhor nas fases de adoecimento. Tá? O processo de adoecimento, de melhora, de cura ou de convivência com a doença crônica, ele não vai passar tanto por aquele carrossel, aquela montanha-russa de emoções. O paciente que expressa sua dimensão espiritual, ele tem uma aceitação melhor do tratamento, melhores parâmetros de doença, ele tem uma diminuição do estresse mental, porque ele sabe melhor lidar com aquilo ali, ele entende que ele está passando por aquilo ali por algum motivo, ele não está o Deus dará, não está liberado, né, a sorte, ao caos, né? E por mais que a dimensão espiritual não consiga zerar o sofrimento, algumas coisas a gente sabe que, independente do nosso conhecimento espiritual, a gente vai passar, mas a grande questão, a grande chave é que ele faz com que esse sofrimento seja tolerável. Ou seja, que a gente passe por aquilo ali de uma forma suave, de uma forma tranquila, incluindo o luto, incluindo o nosso meio social, nossa vida em comunidade. Leon Denis, no livro
o grande enigma, ele faz uma colocação muito bonita, muito importante, né? Leon Denis coloca que a velhice é o prefácio da morte e é o que a torna santa. A morte é simplesmente um segundo nascimento. Deixamos o mundo pela mesma razão por que nele entramos, segundo a ordem da mesma lei. A morte é, pois, em realidade, uma passagem, uma transição, uma translação. É tão bonito isso porque a gente tem que... O conhecimento espírita traz isso para a gente. A morte é, então, uma passagem. É mais um daqueles milhões de ciclos pelos quais você já passou, pelos quais as pessoas queridas que você tem vão passar e que vão ainda acontecer várias vezes, né? O Espiritismo traz esse consolo de que nós vamos nos rever. Você é imortal, sua vida não termina. E o que você chama de, que nós chamamos, né, de finitude, de fim, é na verdade uma passagem. E aí, para encerrar o nosso bate-papo aqui, né, o nosso primeiro tempo, a gente não pode nunca deixar de citar Jesus, né? Jesus com aquele poder de síntese tão profundo, que em palavras tão simples, parece que ele resume ali ensinamentos tão magnânimos, né? Uma das coisas mais legais aqui, mais relevantes que eu, que eu tenho aqui de Jesus, né, para mim, é esse trecho tão simples. O que nos salva, afinal das contas? Qual que é o nosso lastro? Qual que é o nosso parâmetro? Para onde a nossa bússola tem que apontar? E lá está Jesus. Vê, a tua fé te salvou. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né? Vamos fazer o nosso intervalo aí de 5 minutinhos e já já a gente volta aqui novamente. Muito obrigado.